Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos abordar a questão da Câmara dos Deputados, da Câmara Federal, dos parlamentos municipais, estaduais, aliás. Nós vamos falar sobre as minorias no parlamento. Que lugar que elas têm hoje, o que elas almejam para essas próximas eleições. E para tratar dessa questão das minorias no parlamento, nós convidamos a Carmela Morena Pereira. A Carmela, obrigado, Carmela, por estar com a gente mais uma vez. Sempre bom ter você aqui. Deixa eu te apresentar. Ela é doutora em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade de Brasília, com os temas especial, tratamento dos temas do corpo, gênero, arte, tecnologia, feminismo e cinema. Ela é assessora política do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, e cuida das seguintes agendas: enfrentamento ao racismo, subrepresentação no parlamento, dados abertos, transparência pública, direitos humanos, LGBT. Quero apresentar também para vocês a Sandra Braga. A Sandra, muito obrigado, Sandra, por estar com a gente também aqui nesse momento. A Sandra, ela é formada em turismo, ela é da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, na região Centro-Oeste, e coordenadora estadual da CONAC, em Goiás. A Sandra é agricultora rural, faz parte da Coalizão Negra por Direitos, faz parte do coletivo de mulheres negras da CONAC, é pertencente e liderança do Quilombo Mesquita, no estado de Goiás, é militante da causa negra, feminina, quilombola, do meio ambiente e da luta por direitos. Como vocês veem, nós estamos muito bem acompanhados nesse debate, com a presença da Carmela e da Sandra. Eu vou começar agora aproveitando uma pesquisa que o INESC, do qual a Carmela faz parte, faz regularmente sobre a questão das minorias no parlamento. Para a gente poder discutir essa luta das representações das minorias para ter um maior espaço, nós precisamos reconhecer qual é a situação atual. Carmela, você pode contar para a gente como é que é a presença das minorias? Nós estamos falando da Câmara Federal, né? Da Câmara dos Deputados, é isso? Então, oi, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui, agradecer o convite ao Silvio, ao Le Monde, feliz de estar com a Sandra aqui da CONAC, para a gente fazer esse papo. Bom, o INESC tem feito esse levantamento de perfil desde 2014, que foi quando o Tribunal Superior Eleitoral passou a exigir que as candidaturas declarassem a sua raça/cor de acordo com as categorias do IBGE, que são branco, preto, pardo, amarelo e indígena. Então, nós começamos a ter um dado mais fiel da realidade em relação à proporção dos grupos subrepresentados no processo eleitoral, desde as candidaturas até o momento da eleição propriamente dita. O que a gente observa desde 2014 para cá é que, sim, existe uma melhora progressiva, principalmente na cota de candidaturas, né? A gente tem uma lei também que define 30% de candidaturas para as mulheres. Agora também, a partir da última eleição de 2020, a gente tem a sinalização, né, para pessoas negras, para receber também 30% da cota do fundo. Então, estão sendo criadas novas legislações para superar a subrepresentação, mas depois tem um corte muito grande entre quem se candidatou e quem efetivamente é eleito.
por diversas razões que a gente pode conversar aqui no nosso papo. Infelizmente, ainda não tem o quesito quilombola, então a base de dados do TSE não capta o número de candidaturas quilombolas, que é o trabalho, então, que o movimento social, que a CONAC tem feito a cada eleição, que é fazer o levantamento das candidaturas quilombolas também para divulgar para a sociedade. O que eu posso adiantar aqui de dado para a nossa conversa é que o número de mulheres candidatas em relação à eleição de 2018 aumentou em 2,2% e de pessoas negras 3,5%. E de indígenas 32%. Então, é o maior número, né, de candidaturas indígenas, pelo menos desde que a gente registra esse tipo de dado. No entanto, a gente ainda tem muito mais homens brancos, né, candidatos, e aí, em segundo lugar, as mulheres brancas, depois os pardos, depois os pretos, depois os indígenas e os amarelos. Então, ainda é um desafio, ainda que a gente tenha novas legislações, tem uma série de detalhes e de desafios para a gente enfrentar para superar a subrepresentação e ter casas legislativas e executivos com a cara do povo brasileiro. Muito bom, para começar está ótimo. E você já sublinhou uma questão importante, né? O número de candidatas negras é o número de eleitos é muito menor, né? O que pode levar a gente a imaginar em candidaturas laranjas, não é, Carmela? Sim, às vezes tem as candidaturas laranjas, mas tem também uma coisa que a gente, obviamente, interpreta como racismo, que são candidaturas mais viáveis. Quem são as mais viáveis? Esse conceito ele já vem atravessado, né, pelo racismo, porque a mais viável é o homem branco de 50 anos, mais ou menos, pertencente a uma elite. Então, o que a gente precisa discutir é essa viabilidade. Existe a autonomia dos partidos para investir nas candidaturas que consideram mais estratégicas, mais competitivas, né? Obviamente tem um cálculo racional aí dos partidos, mas nós precisamos, então, pedagogicamente, trazer esse debate para a sociedade e para dentro dos partidos, para que essas candidaturas de mulheres negras, de mulheres indígenas, sejam também consideradas viáveis e tenham investimento para concorrer, né, em pé aí de competitividade ou de maior equidade com os demais. Muito bom. Sandra, vamos dar um espaço para você poder falar um pouco sobre o que é que fez com que a Coalizão Negra por Direitos, por exemplo, quisesse montar o quilombo nos parlamentos. Que decisão foi essa? Como é que isso amadureceu? Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Carmela. É um prazer estar aqui dialogando um pouquinho com vocês. Desculpa aí, né, esse problema da tecnologia. Mas é um momento importante também para nós, né, enquanto trabalhando também nessa perspectiva da política e a coalizão em conjunto com todos os movimentos, né, que compõem a coalizão, como a CONAC e os demais movimentos, é dizer que esse momento da coalizão é justamente para fortalecer o nosso espaço de diálogo para o parlamento. Então, aquilombar o parlamento é chamar para essa realidade que nós nunca fomos vistos e vistas, porque há um racismo, como bem a minha amiga Carmela diz, há um racismo institucional muito forte. E chegar hoje, o aquilombar no parlamento, é trazer a pauta negra para esse espaço, que é quem de fato sofre na pele o descaso, o desmonte dessas políticas, que não faz esse recorte como verdadeiramente quem está aqui do outro lado e que sofre na pele. Então, precisamos, sim, ocupar esse espaço, precisamos dialogar diretamente dos nossos espaços de fala e de direito. Então, esse aquilombar parlamento ele vem nessa perspectiva desse fortalecimento das candidaturas negras, quilombolas, indígenas, em todos nesse momento, para fazer ter esse olhar, né, para o aquilombar parlamento, que nós precisamos ocupar esse espaço de direito. Eu conheço a prática do movimento negro há bastante tempo, de militância, de luta por direitos, tal. Agora, a decisão de criar a bancada no parlamento é nova. O que mudou?
Vocês passaram a dar mais importância ao parlamento hoje? Então, a pauta negra, ela sempre foi relevante e discutida, né? Desde sempre. Agora, o que tem de diferente nesse momento é a unidade. Por isso que se chama coalizão. É a coalizão que traz vários pensamentos, vários intelectores, várias comunidades, desde as periferias, quilombolas, desde como é que eu diria, Silvio? Desde todas as falas em conjunto. É um diálogo, é uma construção. Por isso que a coalizão tem ganhado muito espaço, ainda muito mais, porque existe hoje uma coalizão que é o quê? São um conjunto de ideias, conjunto de pessoas pensando no só fortalecimento. E aí, quem realmente nós conseguirmos elegermos, quem nós realmente conseguimos trazer para esse parlamento, a partir dessa unidade, é o que irá nos fortalecer cada vez mais. Então, o fortalecimento do movimento ele já é muito forte, só precisa realmente essa unidade, que graças a Deus estamos com ela muito forte. Então, é algo que eu tenho a honra também de participar da coalizão, sou cofundadora da coalizão Negra por Direito, juntamente aí com a CONAC, nessa pauta linda, e me orgulho demais quando eu sento com essa galera para discutir as pautas, eu fico assim, meu Deus, eu sou de um quilombola, do Quilombo Mesquita, Goiás, uma pessoa que está lá na roça plantando, mas também fazendo política com o que planta, com o que colhemos, com o que vendemos, com o que dialogamos, porque tudo isso é imersão da política na nossa cidade. E nós também sabemos fazer essa política. Então, a coalizão ela vem nesse momento muito fortalecedor para todos nós, que é ocupar esse espaço de direito com unidade. Braços a braços, mãos a mãos, dados a dados. É por isso que se chama a coalizão, que é justamente essa unidade fraterna, de esperança, que é o esperançar. E aí, com isso, nós vamos conseguir alcançar muitas coisas aí, né? Espero muito. E a nossa amiga Carmela está aí também junto, dialogando e fazendo essa contraponto aí junto, fortalecendo, e é muito bacana, Silvio. Fico muito orgulhosa com os parceiros e parceiras que temos. Legal. Carmela, não é só o movimento negro que está criando a tentativa, está fazendo o esforço para ter bancadas, né? Como é que você interpreta a visibilidade maior dessas minorias e essa pretensão de ocupar espaço no parlamento? Porque, Silvio, pode falar, Carmela, mas é só rapidamente. A coalizão, ela vem, como eu disse, essa unidade que ela é muito forte, mas também tem esses parceiros e parceiras que também acreditam, que vêm nos somar e fortalecendo cada vez mais. Vamos lá, Carmela. Eu queria me inspirar nesse gancho da Sandra, né? De quando ela fala da política que vem da roça, de quem planta, de quem está lá no dia a dia, no quilombo, no território, defendendo seu território, mantendo floresta em pé, que é o mesmo esforço, por exemplo, dos povos indígenas, né? A representatividade, ela é uma parte importante, né, do processo, mas tem uma segunda camada que é a camada das pautas. Então, que é um pouco isso que Silvio puxa, né? Então, hoje você tem candidaturas vindo pelo MST, pela Coalizão Negra por Direitos, a própria CONAC lançou a sua lista, a Articulação de Povos Indígenas do Brasil, a APIB, também lançou, porque existem divergências também, né, entre as pessoas e os grupos. Então, é importante que, aí também dialogando um pouco com quem nos assiste, o eleitor e a eleitora estejam atentos à necessidade de mudar a cara do poder, de ter um poder que tenha mais a cara do Brasil, mas também de observar quais são as agendas que vêm com essas candidaturas. Obviamente, nós defendemos, como defensores de direitos humanos, agendas de defesa de direitos, da vida, de defesa da floresta, do campo socioambiental, né, um outro modelo de desenvolvimento que seja agregador, a diminuição da violência contra a juventude negra. Então, tem uma série de agendas que vêm desses grupos e que muitas vezes são convergentes, né? A gente sabe que tem pautas comuns, né, também entre esses grupos. Então, acho que é um pouco por aí. Acho que isso vem com mais força agora por causa da conjuntura
terrível que a gente tem vivido de retrocesso de direitos, né, de redução de direitos das pessoas. A vida do brasileiro e da brasileira não está boa, no geral, né, um pequeno grupo concentra, né, riqueza, e outros grupos sociais estão vendo, como disse a Sandra, na própria pele e nos seus territórios a violência, a insegurança alimentar, a fome voltando. Então, acho que também essas organizações mais coletivas, né, que Sandra fala de união, de unir forças para tentar barrar esses processos, né, que estão em curso na nossa sociedade. Uhum. Sandra, você estava falando de que agora a novidade é a coalizão, né? Que um monte de movimentos se puseram juntos para poder conseguir essa conquista, né? Eu queria primeiro que você me dissesse assim, e que movimentos são esses que se juntaram? Quais são as agendas que eles trazem? Então, quero também trazer um dado aqui importante, que foi ontem, foi celebrado o Dia do Cerrado. E ontem eu estava com várias organizações aqui celebrando o Dia do Cerrado, a importância do meio ambiente, a importância de preservarmos, e nós, enquanto comunidades quilombolas, estamos aí preservando, cuidando, como os indígenas, né? E tivemos um grande ato em Brasília, que foi realmente a importância do Cerrado. Então, é bom também estar com essa pauta ambiental, que é a preservação do Cerrado, como ontem, né, celebramos o Dia, então, do Cerrado. Mas trazendo a sua pergunta, Silvio, porque nós hoje, não é que somente com essa unidade, entendemos no processo de construção, dialogando com a colisão, é justamente esse processo de fortalecimento que sempre fizemos. Mas a pauta mulher, a pauta ambiental, a pauta, tantos que nós trabalhamos hoje, a questão da segurança alimentar, como bem a Carmela colocou, a questão ambiental, que é uma pauta muito forte, que temos impactado dentro dos nossos territórios, também atrapalhando a questão da soberania alimentar. Nós temos o viés das mulheres, muitos assassinatos de mulheres, de jovens. Nós temos N problemas que têm nos assolado ao longo desse tempo, Silvio, que também isso nos faz uma reflexão também ainda mais forte, que temos que ter mais unidade. E um povo unido, um povo mais forte, sólido, com certeza vamos alcançar e galgar coisas muito mais importantes. Então, a colisão ela vem também nesse macro de fortalecimento mesmo de todos, né? E como vários parceiros e parceiras que compõem e organizações, é nesse objetivo, desse fortalecimento, porque fortalecendo um, fortalece a todos. E o problema um é o problema de todos. Então, nós, povos e comunidades tradicionais indígenas, têm sofrido muito nos nossos territórios, com todas as violações de direitos que se possa imaginar. Então, é nessa pauta também que nós dialogamos a importância de termos representatividade para que a gente possamos também trabalhar projetos e o futuro desse no país e o futuro que nós queremos em nossos territórios, nas nossas comunidades. Carmela, você acha que as outras coalizões, os outros movimentos pensam da mesma forma? Eles têm agendas diferentes? Como é que é? Porque cada movimento tem as suas demandas, mas entende um cenário comum, né? Eu vou dizer para você, pelo que eu observo, e o movimento, e tudo que está acontecendo, pelo menos nesses diálogos, é que pelo menos nós estamos espelhando para que eles sejam melhores ainda e que possa construir uma unidade melhor ainda. Porque o problema está sendo para todos. Não existe a receita do bolo, mas existe a vontade de querer mudar. Existe a vontade de querer fazer diferente. E é esse momento.
Eu acho, complementando o que Sandra fala, né, é que sim, existem pautas específicas. E dentro do movimento de mulheres, você vai ter diversidade também de formas de pautar, de priorizar, e dentro dos movimentos negros, né, eles são plurais. O mesmo acontece com os povos indígenas, né? São diversas etnias, mais de 270 línguas faladas. Então, certamente, a comunidade LGBTIQIA+, existem especificidades, mas existem, como eu disse, convergências que possibilitam alguns pontos de união e de fortalecimento entre si. Eu observo, inclusive, como que, às vezes, duas candidatas, uma apoia a outra, pede voto para a outra. Isso aconteceu na eleição municipal, né, onde teve uma campanha, não vou dizer o partido, mas era assim: você não vai votar em mim, mas vota aqui no meu companheiro, porque ele é legal. Então, acho que as candidaturas coletivas vêm responder um pouco isso também, de tensionar o formato, né, o modelo de sistema político que a gente tem, que é muito focado na pessoa, apesar de ter o partido, por que não ter coletividades? Então, tem ideias novas vindo da sociedade, e que, aos poucos, o sistema político vai ter que ser permeável a isso, não tem como. Como as coisas vão caminhando e com a tendência de aperfeiçoar, né? Beleza. Nós vamos fazer uma pequena interrupção e já voltamos, um instante. Pronto, estamos de volta. Nós estamos aqui agora no momento em que nós estamos em campanha, né? Em campanha eleitoral. Eu queria saber como é que as minorias que vocês estão referindo estão fazendo a sua campanha. É dirigido especificamente a um grupo? É para todo mundo? Como é que é? Bom, além do INESC, o INESC integra, né, e eu estou lá, uma plataforma, que é a Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político. É uma coalizão, né, de organizações que existe desde 2004, e atualmente a gente está com quase 130 organizações afiliadas, de diversos espectros: indígena, quilombola, de direitos humanos, pelo Estado laico, matriz africana, juventude, economia solidária. É uma diversidade incrível, né, a plataforma. E a gente está com duas campanhas nesse momento. Uma focada na questão da superação da subrepresentação, que é a campanha Quero Me Ver no Poder, que é justamente isso, né, trazer para a superfície, né, os rostos dessas pessoas que estão se colocando para disputar a política, e, inclusive, isso, né, a partir do momento que ocupam os espaços de poder, questionam esses espaços. Então, mulheres negras, mulheres indígenas, grupos LGBT, né? A gente tem visto a violência política como vem forte contra as mulheres trans, né, que são eleitas. Então, no sentido de sensibilizar quem, né? Que o Silvio perguntou com quem que a gente está dialogando com essa campanha? Com eleitores e eleitoras. A gente quer dizer que essas pessoas querem se ver no poder, né? E os eleitores também se verem, né? A gente sabe que tem muita mulher que vota em homem, pessoas negras que votam em pessoas brancas. Como é que é isso, né? De só ver um tipo de perfil para o poder, né? Um pouco daquilo que eu disse, de mudar a cara, o retrato da política no Brasil. E a outra campanha, que é A Democracia que Queremos, ela vai para essa camada mais profunda das pautas, das agendas. Então, é uma campanha bela, ela está no nosso Instagram, Reforma Política BR, e tem também conteúdos no Facebook, no Twitter, mas onde a gente está mobilizando coletivos nos territórios, coletivos de jovens, coletivos políticos, de mulheres, enfim, para que criem conteúdos dizendo que democracia em que democracia eles cabem. Então, para dar um exemplo, a democracia que queremos, ninguém passa fome. Na democracia que queremos, a floresta amazônica está de pé.
Na democracia que queremos, a juventude periférica pode falar sobre suas pautas. Então, são diversas peças que têm surgido, principalmente de artistas periféricos. Está muito bonito, queria convidar todo mundo para conhecer. Mas isso, a democracia que queremos vai para esse sentido de agenda. A democracia que queremos tem quilombola dentro, né, com voz de falar sobre seus territórios, tem indígena falando o que é bom para os territórios deles, né? Então, é nesse sentido. E você, Sandra, me conta aí, como é que foi a história da preparação e da campanha de aquilombar os parlamentos? O que vocês estão fazendo? Então, vem justamente desse diálogo, né, como bem a Carmela traz mesmo, esse diálogo entre a juventude, entre as violações que estamos sofrendo nesse espaço de poder mesmo, trazer as nossas candidaturas para o parlamento mesmo, que ter quilombola no poder, é importante trabalhar esse fortalecimento, as mulheres, a juventude, e com todas essas pautas, né, que nós estamos aí de enfrentamento, pauta da Amazônia, pauta do meio ambiente, as pautas LGBTQIA+, nós temos aí as questões muito fortes, né, que é preciso ter essas pessoas no parlamento. Então, dialogar hoje com esse fortalecimento é ter essa representatividade em várias áreas, mas os quilombolas defendendo a pauta realmente que queremos, que é os nossos territórios, titulação e tudo mais. Então, é preciso, sim, estamos fazendo esse diálogo, né, da importância das nossas candidaturas, a importância de fortalecer nossas mulheres também no pleito e a nossa juventude. Estamos tendo muito sucesso, porque até então não se tinha tantas candidaturas como agora, né? Mulheres desafiadoras aí, vindo para a pauta e cada vez mais, trazendo a nossa pauta que estamos trabalhando e diversas. Então, é um fortalecimento. Eu falo que a democracia que queremos, são todas elas que nós queremos. Queremos a democracia pelo meio ambiente, queremos a democracia pela a questão da soberania alimentar, não deixar o nosso povo... É a democracia que queremos, não titular nossos territórios, não desmatar, garantia da nossa sobrevivência. Que democracia que queremos? Queremos, sim, ter o direito de ir e vir dentro dos nossos territórios, sem cerca, sem atropelos, sem retirada das nossas águas, dos agrotóxicos que mata, que assola, que atrapalha a nossa soberania alimentar. Que democracia que teremos? Queremos também ter parlamentares que defendam e que não coloquem esses projetos de leis que assolam, que violam nossos direitos. Que democracia que nós queremos? Que está garantido na Constituição Federal, que ela seja realmente a nossa voz e que seja realmente essa que nós temos, que é a Convenção 69, que é os direitos dos tratados internacionais, que essas violações não é a democracia de tantas vítimas, de tantas mulheres, de tantos negros, de tantas mulheres, de tanta juventude sendo morta a cada dia. Isso não é democracia. Nós queremos ter um país que a gente possa viver bem. Nós temos o direito de ir e vir. Nosso povo já sofreu demais, né? É a saúde nossa, que até para a Covid tivemos que entrar com uma DPF para garantir o direito da vacinação dos nossos quilombolas, enquanto indígenas e quilombolas. Que democracia que queremos. São tantas, né? Mas que nós precisamos fortalecer, e é esse diálogo que estamos fazendo entre nós, e graças a Deus estamos tendo muito êxito, e eu tenho muita certeza que nós vamos avançar muito. Muito bom. Você sabe, Sandra, ainda com você, outro dia eu conversei com o Hélio Santos, que também é da coordenação do Movimento Negro e tal, e ele falava assim, na campanha dele, ele falava, não vote nos seus inimigos. É claro que ele não estava falando de todos os brancos, ele estava falando
dos candidatos brancos, cis, mais velhos, que querem se reeleger no parlamento, né? Quer dizer, como é que você vê isso? Não vote no seu inimigo é um slogan de todo o movimento de aquilombar os parlamentos ou não? Olha, eu não... Essa palavra inimigos é uma palavra que eu não costumo usá-la, né? Eu sempre falo que até mesmo aqueles que nos contrariam, nós temos que ter o diálogo para mostrar para ele, ou melhor, para eles, que nós existimos e que estamos aqui e que temos que ter esse respeito. Então, é um momento tão difícil para todos nós que esse diálogo ele é importante. Mas respeito também, claro, cada um tem o direito e o livre-arbítrio, né, de dizer o que pensa e o que acha, por isso que é importante ter esse olhar. Mas eu penso que nós precisamos conquistar os nossos para esse enfrentamento, que também é uma conquista interna, porque não é todo mundo que quer ir para um pleito, não é todo mundo que quer ir para uma disputa, porque ela não é fácil. Eu já fui vereadora, eu sei o que é isso. Então, é uma disputa muito difícil para nós, mas ela não é impossível. Então, precisamos muito nos fortalecermos, o diálogo, para que nós possamos alcançar o que nós queremos. Muito bom. Carmela, eu sei que todo parlamentar, seja ele um deputado estadual, seja um deputado federal, um senador, tem também a sua assessoria, tem também o seu gabinete, a sua estrutura, né? Tem uma aposta dos movimentos de se fortalecer, tendo esse apoio dessa estrutura? Como é que é? Olha, eu vou falar das minhas impressões porque eu não pesquisei isso ainda. Até existe já pesquisa nesse sentido sobre como são formados os gabinetes das candidaturas mais progressistas. Geralmente tem mais mulheres, tem mais LGBT, tem mais negro, né? Tem todo esse debate de enegrecer os espaços de poder, não só na figura do político, mas de quem trabalha com ele. Isso é super importante mesmo, porque a gente está falando de espaços, né, de trabalho, enfim. As assessorias são super importantes, até principalmente por isso que eu estava falando, né? A pessoa ela se elege com uma agenda de representatividade, mas não só. Você pode ter uma candidata que defende uma questão, por exemplo, LGBT, mas ela está preocupada com a agricultura familiar também. Nos municípios isso é muito importante, porque você vai ter lá uma mulher trans negra que foi a mais votada, mas ela vai chegar naquele espaço, ela vai ter que discutir o plano diretor daquela cidade, então ela precisa de uma assessoria e ela tem que estar dentro desses debates, porque são os debates considerados, digamos, mais pesados, mais a pauta econômica, mas é lugar também para as mulheres negras, indígenas, trans, quilombolas estarem discutindo. Eu acho que um outro tema super importante em voga agora, né, e nos próximos anos é o tema do orçamento. Então, ter boas assessorias também para pautar isso, porque a gente está observando, né, uma, digamos, subversão do papel dos poderes em relação ao orçamento público. Então, é preciso entender como é que isso está acontecendo e democratizar cada vez mais o orçamento, trazer de volta essa agenda, né, da participação social na decisão sobre o orçamento e de despessoalizar. Hoje a gente está com a questão do orçamento secreto, por exemplo, uma personificação quase que total do orçamento público. Então, são temas super importantes de serem tratados pelo que você está chamando de minorias, né? Que são as minorias sociais, mas que os movimentos sociais, inclusive, já estão resistindo muito em se ver como minoria, né? Tem dito o tempo todo, nós somos maioria. E é justamente por isso que a gente quer se ver nesses espaços, né? As mulheres são mais da metade, os pretos e pardos juntos são metade da população brasileira. Então, acho que é super importante que os gabinetes sejam formados a partir de diversidade e a partir de competências que instrumentalizem essas pessoas que vencerem, né, do campo dos movimentos, do campo de direitos, para que travem qualquer diálogo que lhes interessar e que interesse a população.
Uhum. Sandra, a CONAC vai ter candidatos estaduais a deputado estadual e candidatos a deputado federal? Tem algum número? Quantos são essas coisas? Então, nós temos um candidato a deputado federal e nós temos candidaturas estaduais, são acho que 8 candidaturas estaduais e uma candidatura federal. Se você está falando da CONAC apenas ou você está falando da coalizão toda? Não, CONAC apenas. CONAC. Tá. No todo do movimento negro, você tem algum número também ou não? Passamos de 20. É significativo, porque também temos candidaturas indígenas, o MTST também acho que tem candidatura, o MST também, né? Quer dizer que nós vamos ter uma bancada popular no Congresso pela primeira vez, é isso? Hein, Carmela? Pela primeira vez, né, Carmela, teremos. Eu espero que sim, né? A gente pensar em termos numéricos, assim, das mais de 27 mil candidaturas, são 3.500, um pouco mais, gente, eu vou falar aqui um pouco geral, o nosso PDF lá com os números exatos está no nosso site do INESC, mas de pessoas que auto se declaram pretas, cerca de 3.500, é muita gente. Óbvio que nem todas essas são do movimento negro, você vai ter também autodeclarados pardos que fazem parte do movimento negro, enfim, mas é bastante gente que está concorrendo, então é super importante sempre ficar de olho, eu aqui falando com os eleitores e eleitoras, né, nas duas camadas, é a representatividade e são as pautas que estão sendo defendidas. Então, se você vê uma candidatura que já vem, né, a partir do movimento social, basta olhar o que aquele movimento defende, né? E aí você conseguir orientar o seu voto de uma forma mais consciente mesmo, a partir dessas propostas. Mas tem bastante mulheres, mais de 9.300 candidatas, então é óbvio que, por exemplo, no caso das candidaturas indígenas, por isso que é importante observar as propostas e o que o movimento está dizendo. A gente observou uma grande disputa na Amazônia, porque 40% dessas candidaturas estão na região norte e metade centro-esquerda, outra metade direita. Então, também existe uma tentativa da direita de fazer um debate sobre representatividade, e aí vem a segunda camada. Mas quais são as agendas? Então, a partir do momento que eu sei que a PIB tem uma defesa, né, de uma agenda socioambiental pela vida, né, pelo direito aos territórios, etc. Então, quem são as candidaturas indígenas que esse movimento está colocando? Nesse sentido que é importante estar sempre nesse duplo movimento na hora de pensar o voto. Uhum. Beleza, vamos fazer um outro intervalo aqui e já voltamos. Carmela, nós estamos com problemas lá com a Sandra, que ela caiu, vai voltar, né? Vamos aproveitar e conversar entre nós. Qual é a expectativa? O que você acha que vai acontecer quando começarem a se articular essas bancadas temáticas daquelas supostas minorias que são as maiorias? Vai fazer alguma diferença no Congresso? Ou nós estamos mais olhando para a sociedade e a capacidade de intervenção desses grupos na sociedade do que no parlamento? Acho que as duas coisas. Eu acho que faz muita diferença assim, dentro do parlamento. Se uma Joênia Wapichana conseguiu barrar tanto projeto, né, que significava predação dos territórios indígenas, imagina 3 ou 4. Eu acho que sim importante, porque é ali dentro daquela casa que o jogo da política acontece de uma forma dinâmica. Muitas vezes a população não tem acesso ao que acontece ali dentro. Inclusive, as regras internas têm mudado, né, com os regimentos sendo alterados, principalmente depois da pandemia. Então, também a gente tem feito todo um trabalho de incidência junto com outros, né, com redes,
para a transparência do Congresso Nacional, né, para que seja uma casa realmente aberta para o povo e que garanta os tempos de debate das pautas, etc., né. A votação remota acelerou muito, então a tecnologia nem sempre vem para nos ajudar, muitas vezes ela vem para reproduzir desigualdades, para criar mecanismos para determinados grupos exercerem seu poder como sempre exerceram. E, com certeza, vai ser importante que as bases desses eleitos e eleitas estejam junto, fazendo tanto o controle social do seu parlamentar eleito, né, e da pessoa do executivo, quanto se organizando para defendê-lo, né, em casos de pautas polêmicas, de estar junto, de dizer não, tem que ter mais discussão com a sociedade, essa agenda é complexa, enfim, para que as coisas não sejam atropeladas. Então, acho que vai um pouco, as duas coisas são muito importantes. Sandra, eu vou fazer a mesma pergunta para você, né? A atuação de uma bancada negra no parlamento vai trazer resultados importantes para o movimento? Em que sentido? Porque eles têm, por exemplo, cada parlamentar tem uma estrutura de apoio, tem assessorias, tem recursos, não é? E a atuação ela pode ser tanto para mudar leis ou para criar leis, como para fortalecer o movimento na sociedade, né? Como é que você está vendo essa bancada atuando no Congresso? Olha, eu imagino com grande perspectiva essa bancada no Congresso. No fortalecimento do ponto de vista de estarmos lá fazendo a incidência, propondo os projetos que realmente falem com a nossa realidade, né, pautando verdadeiramente a nossa pauta, essa representatividade, que é também importante estarmos lá nesse espaço de direito, para nós vai ser uma bancada de fundamental importância, né? E contrapondo também todos esses projetos que ali tramitam sem aos nossos olhares e sem de conformidade com o que nós realmente queremos. Então, uma bancada, eu chamo muito, falo que precisamos ter essa bancada no Congresso para verdadeiramente pautar e dar andamentos e também travar alguns projetos que lá estão, que não condiz com a nossa realidade, ao contrário, nos mata cada vez mais. Vamos citar tantos projetos que tramitam, principalmente, né, a bancada do veneno, tem todos os PLs, tem todas as questões aí, que se nós formos falar aqui, seria um dia de diálogo aqui na TV para dizer tudo isso. Mas o que nós esperamos, o esperançar, é esse esperançar que vem essa bancada indígena, quilombola, do movimento negro, e que vamos enegrecer aquela Câmara, sabe? Que é isso que nós esperamos, enegrecer. Vamos enegrecer a Câmara. Nós estamos chegando perto do fim do nosso programa. Eu disse para vocês que passa rapidamente, né? Então, eu vou oferecer a oportunidade de cada uma de vocês fazer uma última fala, não é? Olhando para o futuro, olhando agora para um cenário de um Brasil que vai mudar com as eleições, né? Então, eu gostaria de saber como é que vocês estão encarando esse desafio desse momento. Quer começar, Carmela? Pode ser. Eu acho que, bom, até falando pessoalmente, eu acho que todas as pessoas estão muito envolvidas, né, com isso que você fala. A eleição vai inaugurar, não sabemos o quê, mas com certeza uma nova etapa, né, no nosso processo político e também enquanto sociedade, né? Quando você pergunta assim, a bancada negra, ela vai fazer diferença para o movimento negro, o importante é que ela faça diferença para a sociedade como um todo, inclusive melhorando a vida das pessoas brancas no sentido delas se perceberem enquanto, né, grupo privilegiado e que a gente possa ir superando esse tipo de desigualdade. Então,
uma aposta numa candidatura indígena de defesa, né, de direitos socioambientais significa uma aposta no futuro, porque a gente está falando do clima, a gente está falando de um problema que, se antes ele estava distante de nós, agora ele já apresenta impactos. Todo dia tem uma catástrofe decorrente da questão climática já acontecendo, né? Então, eu visualizo, eu sou otimista. Eu acho que essas pessoas que estão se colocando na linha de frente, seus corpos, para essa tarefa, como disse Sandra, né, que já foi vereadora, que é uma tarefa pesada, difícil, é muito trabalho. Aqueles que trabalham realmente muito, dia e noite ali, né? A minha aposta é nesse esperançar que Sandra nos convida, de melhoria, né, de que a gente volte aí para algum trilho, né? Não é possível uma sociedade que come tanto veneno, que mata tanto jovem, né? Por que as pessoas banalizaram as mortes, né, na pandemia? Teve uma banalização, e eu, aí falando como antropóloga, eu tenho uma análise de que é porque a vida já estava banalizada há algum tempo no país, a gente não deu conta de resolver isso, né? Então, eu espero que a gente comece a agir mesmo, né? Enquanto brasileiros, por um futuro aí de curto prazo melhor, porque não é nem mais médio prazo. Acho que ninguém aguenta mais tanta violência. Sandra, a bola está com você. O que você tem a dizer aqui para nós, nesse momento de olhar o futuro? Olha, eu estou tão otimista com esse futuro que eu já internalizei para mim o meu esperançar. E, ao mesmo tempo que eu internalizei a minha questão do esperançar, eu também esperanço para que todos os brasileiros e brasileiras que estão nos ouvindo, independente de raça, de etnia, cor, pense no que você quer melhor para o seu país, para o próximo. Porque muitas das vezes tem um próximo sofrendo tanto ao seu lado que você nem sequer dá um bom dia quando você se levanta. Às vezes tem um vizinho seu precisando só de um vizinho, só de um bom dia, só de uma boa tarde, só de uma boa noite. E as pessoas não fazem isso. Isso também nos entristece a alma. E dizer o que nós queremos para o futuro. Nós queremos um futuro melhor, porque toda essa camada que existe nessa terra tem um pai, tem uma mãe, tem um filho, tem uma avó, tem um bisavô, tem um espaço, tem o ar, tem o meio ambiente, respira de alguma forma. Vamos esperançar que venha um ar melhor, que venha um meio ambiente melhor, que venha uma conscientização política, que não queremos mais morte nesse país, precisamos de paz para viver. E uma outra esperançar que eu trago, nós passamos por uma Covid, que nós temos que celebrar a vida de quem aqui estão, nós estamos vivos e vivas. Quantos dos nossos se foram para a Covid e nós estamos aqui? Então, se Deus está nos dando a oportunidade de sermos os seres melhores, de poder mudar, de fazer o diferente, vamos pensar nisso, porque Deus está nos dando uma oportunidade melhor. E é com esse melhor que vamos todos canalizar essa energia e fazer isso do que país que nós queremos. Que país que nós queremos? Queremos tranquilidade, harmonia, soberania alimentar, meio ambiente, salvar nossas águas que estão indo embora. Não adianta sair por aí dizendo, não, gente, o problema é sério, é de todos nós. Vamos abraçar a mão, vamos dizer o que nós queremos, o nosso melhor. E cada um e cada uma pode fazer o seu melhor. É só olhar o quanto que nós estamos sofrendo, que vai ser muito fácil para definir o que queremos para o melhor desse país. Muito bom. Vamos fazer todo o nosso melhor. Estou me somando a vocês nisso. Quero agradecer muito a participação da Sandra Braga e da Carmela Zingoni Pereira. Muito obrigado pela participação de vocês e muito obrigado também a você que nos assiste. Semana que vem tem mais.